Então, nós estamos iniciando aí a gravação da aula, todos estão sendo gravados. Hoje é 8 de abril, né? A aula de medidas e avaliação em psicologia 2, né? Para o quinto período aí do Barreiro Manhã, ok? Então, eu vou mostrar outra vez a questão da atividade do parecer. Eu acho que vocês não entenderam, né? Mas olha só. Aqui o slide que tem lá no portal, a partir da resolução 6 de 2019, em dupla, não precisa ser necessariamente a primeira dupla que vocês fizeram lá da declaração e do atestado psicológico, deverão fazer um parecer psicológico segundo as instruções no próximo slide. As instruções todas estão aqui. Então, olha só, a identificação do parecer está aqui. Eu expliquei isso na última aula. O nome, que é o nome da dupla, a pessoa solicitante, eu coloquei como se fosse eu, a finalidade é entender a importância do código de ética e o nome dos autores é o nome da dupla. A demanda para vocês fazerem um parecer está aqui. Qual que é a demanda do parecer? Se o código de ética profissional do psicólogo deve ser um dos itens a constar nas referências bibliográficas utilizados ao final do parecer psicológico. Então, você entendeu aí, Israel? Qual que era a demanda? Agora entendi. A Eduarda também, eu acho que confundiu um pouco aí, Duda. Você não confundiu, não? Sim, Cris. Pois é. Então, vamos dar um prazo maior para vocês refazerem isso daí. A da Regina, eu ainda não vi o seu. Da Tamires, da Tailine. A Deuane, aí, olha, me mandou. A Rê está me mandando aqui. O da Deuane, eu vou colocar aqui ela. Só um minutinho. Coloquei aí a Deuane. Tá? Obrigada, viu, Regina? Já coloquei ela aí no grupo. Então, alguém mais tem alguma dúvida em relação a esse parecer aí? Porque, assim, eu ouvi do Daniel, eu ouvi do Israel, que fez junto com você, Ana. O da Regina, ainda não recebi. Tamires, Tailine, vocês já enviaram? Quer falar, Eduardo? Quer falar, Duda? Sim, quero. Só nos parece uma dúvida. Esse parecer, ele tem que ser no mesmo modelo do relatório, certo? O que é, gente? A estrutura é a mesma. Então, vocês pegando aí a resolução, né, 6 de 2019, vocês vê que a estrutura do parecer é a mesma do relatório. Mas o que é estrutura? Tem que ter identificação, tem que ter a demanda, tem que ter análise, tem que ter conclusão. Isso que é a estrutura. Então, a estrutura é a mesma do relatório, né, em questão de estrutura. Mas são documentos totalmente diferentes. Entendeu? Era essa a pergunta, Duda? Sim. Duda. Ficou tremida sua voz, eu não te ouvi. Tranquilo? É isso? Sim. Respondi? Ah, tá. Ó, nós vamos então, como aqui o chat não está funcionando aí, né? Eu ainda tenho que resolver esse negócio do chat. Qualquer dúvida, quem quiser escrever, vamos lá no WhatsApp e a gente escreve, tá? Regina, você enviou o parecer? Você já chegou a enviar? Vanilda chegou agora. Bom dia, Vanilda. Elaine também, bom dia, Elaine. Eu enviei. Cris. Aqui, deixa eu te falar. Eu posso enviar para o seu e-mail? É a Elaine que está, a Regina. Elaine. Elaine.
Ô, Elaine, envia para o meu e-mail, porque assim, quem já me enviou, eu já dei uma olhada e alguns confundiram como fazer o parecer. Eu estou dando uma segunda oportunidade agora, mas eu preciso que vocês me enviem. O prazo, creio que era até ontem, se eu não me engano. Não, era até dia 8. Então 8 é hoje, então até meia-noite vocês podem me enviar. Eu vou te Oi, enviar. Israel. Eu vou te enviar agorinha. Aí na hora que der para você dar um parecer, tá bom? Tá. É hoje até meia-noite vocês podem me enviar e tudo. Mas aí eu vou pôr um prazo. Deixa eu anotar aqui, que tudo eu tenho que anotar. O prazo do parecer, eu vou colocar até sexta-feira para quem confundiu realizar novamente, tá? Até sábado, pode ser? Pode sim. 11 do 4. Aí, né, lembrando o seguinte, olha aqui, olha, quem chegou agora, o parecer, a demanda tá aqui, ó. A descrição da demanda é justamente vocês falarem um pouco sobre o Código de Ética Profissional, tá? Então, prestem atenção aí na demanda do exercício, ok? Bom, vamos lá adiante. A Regina me mandou. Ô, Rê, tá me ouvindo, Regina? Regina não tá me ouvindo. Ô, Cris. Oi, você consegue me enviar esse parecer pelo e-mail também? Eu já enviei nos seus 2 e-mails. Ai, que O bonitinho. da Croton, o primeiro que tinha, Cris Leonina, e agora eu tô te mandando no WhatsApp, que se você quiser dar uma olhada e ver se tá de acordo, dá para compartilhar aí com a turma. O que você me enviou via e-mail eu ainda não recebi, viu? Eu vou ver aqui então. Mandei ontem à noite. Não, ô Cris, para Kelly Damasio. Da declaração e tudo, né? Isso, é porque lá no meu e-mail a Kelly Damasio, não vai estar Regina. Aí pode ser por isso que você acha que você não recebeu, mas está Kelly Damasio. Eu enviei. Da Kelly eu recebi. Kelly Damasio eu recebi. Também que você pediu. Não, então eu recebi. Tranquilo. Tá. É o nome que eu assim, Kelly Damasio eu recebi. Regina, não. Eu vou usar outro e-mail para te mandar as coisas. Tá bom? Tranquilo. E eu vi lá, tá de acordo que você fez. Então, mais alguma dúvida para quem, em relação ao parecer? Quem não fez com a demanda que eu enviei, tem um prazo aí até o dia 11/4 para refazer e me enviar, tá bom? Agora, nós vamos... Deixa eu fechar isso aqui. Ô, Cris, desculpa, eu entrei agora, estou um pouco atrasada. Você falou algo mais sobre o parecer? Porque eu mandei por e-mail hoje. Aí, questão de prorrogação aí, foi só que você prorrogou mesmo? Não tem nada? Ou você falou algo que tem que acrescentar? Alguma coisa assim? Você me desculpa. Não, tá. Você chegou agora, né, Bárbara? Tá tudo bem com você? Tudo jóia com você. Joinha. Deixa eu só ver aqui que você acabou de me enviar mesmo, Bárbara. Só vou dar uma passada de olho, tá? Tá. Eu fiquei um pouco perdida, mas eu tentei. Não. É isso mesmo, a estrutura é essa, mas você poderia desenvolver mais aí a questão da análise. Mas você entendeu a alma do negócio. Tranquilo, Bárbara. A análise aqui que você poderia ter trabalhado um pouquinho mais, tá? Tá, mas a questão... Tá, é só para eu fechar aqui minha dúvida. A questão do código de ética, então a conclusão tá dentro, a conclusão que eu coloquei, que deve constar? Ok, tá de acordo, tá? Tá, é porque eu só queria saber se eu tinha entendido, porque como é fundamentação... eu fiquei com receio, eu falei assim, gente, será que deve? O deve me pegou um pouco. Depois eu pensei assim, mas se tem que ser norteado pelo Código de Ética, então
nada mais justo que ele constar. Então tá ok. Obrigada, Cris. Entendi. Aqui na análise, realmente, você poderia ter trabalhado um pouquinho mais alguns artigos e tudo, mas tá de boa, entendeu? Bacana aí, viu, Bárbara? Combinado, obrigada. E do próximo eu vou trabalhar mais, pode deixar. Ok, então. Então vamos lá, meninas e meninos, né? Hoje nós vamos falar do laudo psicológico, ok? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu pegar. Isso. Já estão vendo aí o nosso laudo psicológico? Né? Obrigada, adoro quando vocês falam comigo. Fica todo mundo... Passando um sinal para não falar que tá morto, hein, Cris? Não é? Não é que é? Bom, meninos, a aula de hoje, então, nós vamos falar do laudo psicológico, que é o último documento aí da resolução, né, desde 2019, ok? E essa resolução, gente, vocês vão usar ela pro resto das suas vidas, é ótimo, né? Mas, assim, enquanto estudante, depois de formado, quando estiver exercendo a profissão, sempre vocês vão ter que fazer algum tipo de documento, né? Então, guardem esse material e tudo, né? Porque vocês sempre vão estar utilizando ele, tranquilo? Bom, hoje nós vamos falar do laudo psicológico. O laudo psicológico, né? Quem tiver aí com a resolução, quiser acompanhar, né? O artigo 13, ele já fala o seguinte, que o laudo psicológico é o resultado de um processo de avaliação com finalidade de subsidiar decisões relacionadas ao contexto em que surgiu a demanda. Apresenta informações técnicas científicas dos fenômenos, considerando os condicionamentos históricos, sociais da pessoa, grupo ou instituição. Então, o laudo psicológico, ele já é resultado de um processo de avaliação psicológica, tá? Se a gente pegar lá o parecer não, é uma questão técnica. A declaração não tem nada a ver com o processo de avaliação psicológica. O atestado psicológico, ele já é resultado de uma avaliação psicológica, sim, né? E o relatório, nem sempre, o relatório sempre está relacionado à questão da observação, né? Não inclui, não necessariamente, uma avaliação psicológica. Mas o laudo psicológico, sim. O laudo é o resultado, tá, de uma avaliação psicológica. Então, aí a gente emite o laudo psicológico. Ok? Cris, bom, te interromper. Pode. Só para configurar dentro desses documentos, uma das características, eu estou tentando que você pontuou cada uma delas aí. Como a avaliação, né, no caso do atestado, é fruto de uma avaliação, necessariamente ela não precisa ser de teste psicológico. O laudo, ele caracteriza por ter em seu conteúdo da avaliação teste psicológico. Confere ou não? Confere. Então, olha aqui, o teste psicológico é uma das ferramentas que eu posso estar utilizando no meu laudo psicológico, mas eu tenho outras, né? Eu posso estar utilizando a anamnese, a entrevista, a observação, né? Então, não necessariamente tem que ter teste. O teste apenas é uma ferramenta, né? Tem um texto bacana, acho que vocês chegaram, o Luiz deu para vocês, um da Suzana Urbina, que ela compara os testes psicológicos com o martelo. Não sei se vocês lembram desse texto. E aí, ela faz justamente essa comparação assim. O teste psicológico, ele é uma ferramenta, tá? Ele é uma ferramenta. E o martelo também é uma ferramenta, né? Então, assim, o martelo, ele pode construir, né? Uma casa, martelar a madeira e construir uma casa, pode colocar um quadro na parede. Ele é um instrumento que eu posso utilizar para N finalidades.
O teste também é uma ferramenta que eu posso estar utilizando para realizar um laudo psicológico, para conhecer um pouco mais o meu cliente na área clínica, tá? Mas, enquanto ferramenta, eu tenho que saber usar. Então, assim, um martelo. Se eu não sei usar o instrumento martelo, eu posso martelar o meu dedo e ter um tanto de ponto no dedo, porque eu usei a ferramenta de uma forma errada. E a mesma coisa dos testes psicológicos, né? Eu tenho que saber utilizá-lo, porque senão eu posso trazer prejuízos para a avaliação e para a própria pessoa. Então, assim, não é obrigatório, né, o uso dos testes, mas é mais uma ferramenta que, se usada de forma adequada, ela traz bons ganhos aí. Tranquilo, Daniel? Respondi? Ah, bacana. Bom, então, o laudo psicológico deve apresentar os procedimentos e conclusões gerados pelo processo de avaliação psicológica, limitando-se a fornecer aí as informações necessárias, tá? E em relação aí nas conclusões, eu posso também, do laudo, colocar os diagnóstico, prognóstico, hipótese, evolução, orientação. Então, na conclusão aí do laudo, eu posso acrescentar mais informações do que foi demandado, né? Mais informações do que foi solicitado lá na minha demanda inicial. A estrutura do laudo psicológico, ela é a mesma, né, que aí o parecer e o relatório. Quando eu falo de estrutura, gente, são os itens que tem que constar lá no documento. Eu trouxe o modelo de laudo, que aí a gente vai ver junto para vocês entenderem. Mas a estrutura do laudo tem que ter lá a identificação, a demanda, procedimento, a análise, conclusão e as referências que são obrigatórias também. Então, a estrutura, o que tem que constar no documento de um laudo psicológico é a mesma estrutura do parecer e do relatório. Só que no relatório não há uma obrigatoriedade aí da questão das referências bibliográficas, tá? Então, a estrutura é a mesma. Lembrando, né, conforme aí o slide, na conclusão eu posso não só, né, eu vou voltar com certeza a demanda, mas eu ainda posso acrescentar mais informações aí, ok? Bom, aqui eu já até adiantei o próximo slide, né? Deixa eu pôr em branco aqui. Então, a estrutura dele está aí, conforme eu falei, ó, identificação, é para eu pintar de amarelinho depois. Descrição, a identificação é o quê? É os mesmos itens, tá? A Elaine está falando que mandou o parecer no e-mail aí, bacana, Elaine. A identificação são os mesmos itens, né? Que tem que ter o título, laudo psicológico, nome da pessoa, nome do solicitante, finalidade, nome do autor. É a mesma estrutura dos outros documentos. Descrição da demanda, né? Então, olha aqui. O que motivou esse laudo? Esse laudo psicológico, qual que é a demanda? Então, eu posso ter N demandas. Eu posso ter na área do trabalho. Qual que é a demanda desse laudo psicológico? Recrutamento e seleção de pessoal. Beleza. Qual que é a demanda para a área educacional? É verificar os aspectos cognitivos da criança lá. Na área de neuro, não é? Avaliar se há algum dano em relação à memória decorrente de acidente. Então, a demanda aí é o que vai me nortear para ver quais as ferramentas que eu vou estar utilizando para realizar esse documento. Tranquilo, meninos? Está claro em relação à demanda? Então, a demanda é aquilo que está sendo solicitado, tá? Ok? Procedimento. Aí, nos procedimentos, eu vou colocar todas as ferramentas que eu utilizei. Então, se foi uma entrevista, né,
com o pai, com a mãe, com a avó, eu tenho que colocar isso nos procedimentos. Vamos supor que foi aplicação de testes, então eu também tenho que colocar aí quais testes foram utilizados e tudo, tá? Então, nos procedimentos, todas as ferramentas que eu utilizei para realizar esse processo de avaliação psicológica. E vamos com a análise. A análise é o quê? É a interpretação, né, de todos os procedimentos que eu fiz. Então, se foi aplicação de testes, né, eu vou estar colocando, né, vou colocar aí os resultados dos testes, tá? O resultado das entrevistas, observações das entrevistas, né, das visitas à escola, no caso educacional. Então, eu vou fazer uma análise, tá, de todas as ferramentas, de todo o processo. E na conclusão, vou concluir, né, diante de tudo que foi analisado, né, e responder a demanda aqui, né, a descrição da demanda. Terminou, datou, assinou, aí lá na nota do rodapé eu coloco as referências bibliográficas. Então, essa daqui é a estrutura de um laudo psicológico. Vocês, né, vocês estão percebendo aí, é uma estrutura bem parecida com o parecer e com o relatório também, ok? Estrutura que nós estamos falando. Bom, conforme eu falei, a análise não deve apresentar descrições literais das sessões. Então, eu vou bater novamente aí na tecla, né? Em nenhum documento, meninos e meninas, eu posso colocar as sessões literais, escrever tintim por tintim a fala do meu cliente. Isso é contra o nosso código de ética, tá? Então, cuidado aí, não se usa essas descrições literais. Nessa exposição, deve respeitar a fundamentação teórica que sustenta os instrumentos técnicos, bem como os princípios éticos. Somente deve ser relatado o que for necessário para responder à demanda, tá? Então, eu vou responder essa demanda, tá? O que for necessário a responder essa demanda. O psicólogo não deve fazer afirmações sem sustentação de fatos teóricos, tá? E nem de natureza aí subjetiva. Ontem eu recebi essas propagandas que chegam aí, né? Foi no meu WhatsApp, de um curso de tarô da psicologia. É uma psicóloga que está dando um curso tarô da psicologia. Eu fiquei imaginando, gente, o que é a psicologia, né? Como é que é um tarô da psicologia, né? Mas era um curso voltado do tarô para a psicologia, né? Com certeza não é algo aprovado aí pelo CRP. Mas tem pessoas aí que têm, né, essa criatividade toda de cursos, né? Então tem cursos aí de tarô da psicologia aí que não é fonte científica. Então não é um instrumento que eu posso colocar no laudo psicológico. Na verdade, né, deveria pensar melhor, né? Deve usar ou não, ok? Eu tô vendo aí, a Gabi tá aí. Bom dia, Gabi. Você chegou aí para ficar conosco. Bom dia, professora, tudo bem? Tudo bom. Adoro quando você aparece, viu, moça? Eu apareço todos os dias agora. Que bom, que bom. Deixa eu te contar. Você chegou a me enviar o atestado, declaração psicológica? Não. Ah, menina, vê se faz e me envia, porque o parecer é até hoje, tá? Não, tô ligada. Vou mandar os 3. Eu vi que você vai mandar fazer esse negócio aí também, vou mandar os 3. Tá. A atividade de hoje, assim, para vocês ficarem mais tranquilos, né? Não vai ser relacionada a laudo, viu, gente? Pode dar aí, graças a Deus. Ai, tá bem, não vou ter que fazer documento nenhum.
Vocês não vão fazer laudo, vocês vão fazer outra atividade aí para mim relacionada aqui à resolução, tá bom? Então, não se preocupem com laudos. Bom, eu vou mostrar agora para vocês um modelo de laudo psicológico voltado para a área de seleção, para vocês entenderem bem aí a estrutura de um laudo, ok? Então, só um minutinho, que agora eu vou sair e vou abrir outro documento. Esse daqui. Só um minutinho. Então, vamos lá. Tem uma falha aqui no carregamento, mas acho que deu. Estão visualizando aí o laudo psicológico, meninos e meninas? Sim. Obrigada, Daniel. Bom, olha aqui, olha, gente. Tranquilo aí, então? Não, tudo tranquilo, beleza. Beleza? Então, vamos entender a estrutura, o que seria esse laudo psicológico aí, tá? Então, olha a identificação aqui, meninos. Eu tenho a identificação, o nome da pessoa, né? A data eu coloco aqui em cima, mas aí lá embaixo também tem que ter. A idade, mas lá na estrutura, lá no documento não fala idade. Não, não fala, mas eu sinto a necessidade de colocar a idade aqui sim, tá? Então, a estrutura mínima que está lá na resolução é aquela. Mas eu posso colocar mais informações? Perfeitamente. Então, aqui eu tenho a idade, o sexo, o grau de instrução. Quem que solicitou? Olha a minha identificação. A empresa solicitante, isso tudo é fictício, tá, gente? Ai, peraí, sumiu. Não sumiu? Peraí, meninos. Sumiu. Peraí. Pronto, voltou. Aí, vocês estão conseguindo visualizar? Voltou aí para vocês? Que para mim tinha sumido aqui. Vocês estão vendo, tal, né? Tá vendo aí, Daniel? Quem que vai me saber? Tá vendo aí, Israel? Eu tô vendo. Tô vendo também. Beleza, porque tinha sumido aqui para mim. Não, então, tá olha aqui, ó, voltando. Bacana. A empresa solicitante, na identificação, não tem que ter quem solicitou. Aqui foi uma empresa, o nome dela está aqui. O cargo, né, dessa pessoa está aqui. E qual que é a finalidade desse laudo psicológico? Está aqui, seleção de pessoal. Ok? Então, a identificação está aqui. Aí vem laudo psicológico e aí eu coloco a questão confidencial. Ele é confidencial conforme os artigos. Aí eu coloco, tá vendo, Daniel? No nosso código de ética. Para resguardar que aqui esse confidencial, ele está sustentado pelo nosso código de ética. Ou seja, esse laudo, ele não é para ficar circulando aí para todos os lados. Não, ok? Cris, não, ok. É justamente sobre isso aí. Quando eu vou lá nos artigos do parecer, ele não fala explicitamente isso que você está falando, a questão ética. Realmente, já no laudo, no inciso 1, no inciso 7 do artigo 13, aí não, faz a referência em ipsis literis, ou seja, o código de ética é realmente referenciado, você tem razão. Ele não fala de uma forma explícita, mas a todo momento, na resolução, ele está falando do código de ética, porque ele fala assim, não pode ser, as sessões não podem ser escritas de uma forma igual, né? Surgiu um nome aqui. A questão do sigilo, isso tudo é do nosso código de ética. Então, sempre ele está se referenciando lá. Aí vem o profissional responsável, tá aqui, coloquei meu nome, meu CRP tá aqui, tá? Beleza, então aqui nós temos bem a questão aí da identificação. Eu estou falando da estrutura de um laudo psicológico. E aí, tem que ter a descrição da demanda? Aqui é a descrição da demanda, tá aqui.
Tá vendo? Esse documento, qual que é a descrição da demanda? Estão solicitando uma avaliação psicológica para o processo de cargo acima citado. Qual cargo acima citado? Monitor infantil. De acordo com o perfil profissiográfico fornecido previamente pela empresa solicitante. Trava-língua. Então, a demanda está aqui. Tá? Perfil profissiográfico, nós vimos uma resolução anterior, lá na aula presencial nossa, tá? Ainda esse semestre. Então, olha a estrutura, identificação, descrição. E aí, pede a questão dos procedimentos, que aqui, instrumentos e técnicas utilizadas. Quais são os instrumentos que eu utilizei para realizar esse documento? Eu utilizei uma anamnese, uma entrevista semi-estruturada e utilizei alguns testes, que foram o BPA, o Beta, o palográfico e o Zulier. Usei esses testes também. Bacana. Então, vamos para a análise. Então, aqui a análise está justamente nos resultados dos testes, né? Então, e nos resultados dos testes da anamnese e da entrevista. Então, eu separo ainda por subitens. Ah, Cristiane, lá na resolução não tem esses aspectos cognitivos, não tem mesmo não, mas tem a análise. Esse aspecto cognitivo eu acrescento aí para o laudo ficar de uma forma mais clara. Então, a gente vê o seguinte, que o próprio CRP fala, olha, não tem um modelo de laudo. Cada psicólogo faz o seu próprio modelo, mas tem que obrigatoriamente constar essa estrutura. Como você vai trabalhar essa estrutura? Fique à vontade. O CRP foi bem bacana, né? Fique à vontade desse layout aí, ser da forma que você achar melhor. Mas a estrutura tem que ser essa. Então, a estrutura, aqui é a análise, tá aqui, né? Eu tenho uma análise aqui. Então, aí eu vou falar dos aspectos cognitivos, né? Dos resultados do teste. Aí eu falo um pouquinho dos aspectos relacionais. Isso tudo está na análise. E vocês, né, notaram aqui, olha, a primeira página já foi, está rubricada. Aí a segunda página, eu vou falar um pouquinho dos aspectos relacionais, tudo muito breve, né? A forma aí. Mas, o desempenho, tudo isso aqui está na análise. A síntese, né, que é um resumo do que foi dito. E aí, olha aqui a conclusão. Chegou na conclusão. Eu tenho uma conclusão aqui. Vou pôr outra cor. Conclusão. O que eu vou concluir? A minha demanda aqui não está se uma avaliação para saber se essa pessoa está de acordo com carga acima diante do perfil profissiográfico. Então, eu volto aqui, olha. Dadas as características situacionais da função, a candidata, apresenta condições para o desempenho das atividades de uma monitora infantil. Aí, minha conclusão, eu não posso colocar algo a mais do que a demanda, o diagnóstico, prognóstico, aí eu coloco um pouquinho, olha, merecendo cuidado, a baixa atenção dividida e ritmo instável de trabalho, com necessidade de independência na realização de suas atividades. PT, saudação. Validade, 6 meses. Eu vou falar dessa validade, tá, gente? Isso não é um item obrigatório. Mas eu vou retornar ainda na resolução, a gente vai falar dessa validade. Datou, assinou, referências bibliográficas aqui embaixo. Então, o que eu utilizo como referências? Todos os manuais dos testes que eu utilizei e as resoluções no qual eu me baseei para realizar esse documento. Então, eu falo do Código de Ética, porque eu cito o Código de Ética lá em cima, e eu ainda coloquei a resolução de 2019, porque esse documento foi realizado todo em cima dessa resolução. Esse é o modelo de laudo, meninos e meninas. Dúvidas aí? Opa, Cris, eu tenho uma aqui. Fala aí, Daniel. Ó, nas recomendações do atestado psicológico, lá
parágrafo 5º, inciso 1º, vai falar sobre essa questão do texto ser corrido, separado apenas por pontuação, sem parágrafo, evitando com isso risco e adulterações. No caso do laudo, eu percorri aqui a legislação, não fala nada como o do parágrafo 5º aqui do parecer. Então, aliás, do atestado. Qual a recomendação? Porque eu vi aí no seu escopo, ele está todo igual o atestado, né, do seu laudo. Qual que é essa recomendação aí? Ou não precisa? Olha, o cuidado que a gente tem que ter é justamente todo documento não acrescentar, não ter o risco de acrescentar informações que comprometam. Então, o ideal é não ter espaço mesmo. Então, assim, se terminou aqui e quiser, né, pôr para a pessoa não complementar, perfeito. Pode fazer isso, tá? Então, a data também bem coladinho para não ter essa alteração de documentos, tá? Entendi. É uma questão aí bem assim que não ocorra. Então, seria a mesma, seriam as mesmas recomendações aí que constam lá em cima. Tá. Uma outra dúvida com relação a isso aí, por exemplo, no parecer fica um pouco estranho, porque a gente vai fazer algum tipo de citação, como eu coloquei no modelo aí não tem essa obrigatoriedade não, né? Olha, Ou tem? o que na conclusão eu colocaria sim, tá? Você sabe por quê? Porque a pessoa, assim, a gente não conhece, né? A gente de má fé, a Bárbara tá aí para nos ajudar, né, Bárbara? Que existem pessoas, às vezes, que agem bem de má fé, né? Com certeza. Aí... Ai, Bárbara, que triste, mas é verdade, né? Então, eu aconselharia, na conclusão, pelo menos, acrescentar essas linhas aí para não ser alterado. Que não ocorra alteração de acrescentar algo. Tá, beleza. Só para não se resguardar. Só isso? Mais alguma dúvida, gente? Ficou claro, então, o laudo aí para todos? Então, esse aqui é o modelo de laudo psicológico, tá? A notícia boa é que vocês não vão precisar fazer por enquanto, porque quando vocês começarem a atender, aí sim, vocês vão fazer laudo psicológico. Por enquanto, não precisa, tá bom? Então, vou fechar esse documento. Tá? E vou retornar ao outro documento aqui, que é o nosso slide. Espera aí. Tudo muito lento. Foi. Então, fechamos aí o laudo. Aqui tem uma perguntinha. Laudo psicológico ou relatório psicológico? Qual que eu devo fazer? Que parece que ficou bem igual, né? O que é um laudo psicológico e o que é um relatório psicológico. Então, a resolução fala o seguinte, que o laudo é fruto de um processo de avaliação psicológica. Em contrapartida, o relatório não envolve um processo de avaliação psicológica. Então, veja só, quando eu tenho um processo de avaliação, eu uso o laudo. Mas, quando eu tenho um relatório de observação, não necessariamente eu tenho um processo de avaliação psicológica, tá? Então, eu posso estar no meio de uma avaliação psicológica e o plano de saúde solicitar um relatório psicológico para aumentar o número de sessões. Então, eu vou para o relatório psicológico, porque a avaliação psicológica ela não está fechada. Então, o laudo ele é para um processo de avaliação psicológica que foi realizado e foi fechado. Aí, o fechamento dessa avaliação, o que nós produzimos é o laudo. O relatório, não necessariamente, né? O relatório pode ser um relatório de observação, né? Como nós fizemos aí, né? No nosso estágio 1, a gente estava em observação. A gente fez, né, relatórios aí, não nesse formato de observação, mas para o estágio. Então, a gente tem essa diferença entre laudo e relatório. Laudo sempre vai ser um resultado do processo de avaliação psicológica.
ok? O laudo psicológico. Em procedimento, é necessário explicar os recursos usados, as fontes fundamentais, conforme a Lei 9 de 2018, que nós já vimos. Então, outra questão lá do laudo psicológico é lá no procedimento, eu sempre tenho que ter cuidado das fontes fundamentais. E o que são fontes fundamentais? Aquelas reconhecidas pelo CRP. Ou seja, o tarô psicológico nem sombra dele, né? Não pode ter nem cheiro. Então, é algo que não é uma fonte técnica científica aí, ok? Do nosso tarô aí. Você gostou do tarô, né, Daniel? Não, eu tô rindo aqui porque será que ela não quis falar sobre a psicologia do tarô, não? A influência psicológica. Tô tentando ajeitar aqui. Tá aqui, né? Ajudar aí, né, Daniel? Bacana, né? Mas não foi não, Daniel, você acredita? Que era eu não sei como é que chama isso, flyer, um banner, né? Que aí tinha uns tarô, as cartas de tarô, e aí falando, tarô da psicologia, curso tarô da psicologia, né? Eu falei assim, gente do céu. E é uma psicóloga que, assim, indiretamente, eu tenho notícias dela, ela é bem alternativa, sabe? E faz de tudo mesmo, né, para ganhar dinheiro, vamos dizer assim, né? Então, é uma pessoa que é bem interessada nessa área aí. Ô Cris, está dentro do código de ética, talvez. Eu sei que, por exemplo, ela é psicóloga, mas vamos supor que ela seria também uma terapeuta holística. Poderia ela estar fazendo essas duas propagandas, mas diferenciando essas duas pessoas dela ou não? Entendeu? Um trabalho é o psicológico, ela como psicóloga. Mas, por exemplo, se ela se apresentasse como essa terapeuta, taróloga aí, né? Mas não se identificando como psicóloga, ela poderia estar fazendo essa divulgação, não? Tranquilamente, se ela não falasse, se ela não usasse a psicologia como fonte dessa informação, tranquilo, né? Porque aí ela não colocaria a psicologia nesse sentido. Mas não foi o caso. Eu estou até abrindo o fly dela, eu não vou mostrar o fly dela para vocês, não. Mas ela coloca aqui, ó, atendimento individual e online do tarô psicológico. Entre em contato para mais informações e para agendar um atendimento. E o nome dela, né? Psicóloga fulana de tal. Aí configura realmente ela está fazendo uso indevido aí, né? Porque ele fala psicólogo. E o tarô psicológico aqui, né, é uma inovação aí dela, né? Algo bem novo, que eu nunca tinha ouvido falar. Então, essa questão pelo código de ética já não está dentro das questões técnicas. Não poderia estar utilizando. Né? Mas, vai lá, né? Vai saber. Bom, então, dos procedimentos aqui nós falamos. A conclusão deve estar em harmonia com os demais itens do laudo. Nem todos os itens descritos no inciso 1 precisam estar descritos na conclusão, porém é necessário que seja apresentada uma conclusão a partir dos resultados. Então, é o que nós vimos. A conclusão, ela é um resultado, né, do que foi realizado, respondendo à demanda e podendo encaminhar aí para intervenções, diagnósticos, hipóteses e por aí vai. A hipótese de diagnóstico ou diagnóstico deve ter base técnico-científico. Aí, quando nas resoluções tem essa questão, né, de tem que ter base técnico-científico, ela está falando tanto do nosso código de ética, como também da resolução lá 9 de 2018, que eles, né, frisam bem essa questão técnica científica. A critério do psicólogo poderão ser usados documentos classificatórios mundialmente. Então, no laudo, eu posso usar a classificação CID? Pode, sem problema nenhum. Mas lembre-se que, ao colocar o CID, né, vocês têm que ter o cuidado de ver para onde que esse documento será encaminhado. Né? Se for para uma empresa, né, qual tipo de decisões eles podem tomar por causa desse CID. Para a área do trabalho, né, tipo recrutamento e seleção, a gente não utiliza CID, não. Nenhum tipo de CID.
Mas para a área jurídica, talvez seja necessário, dependendo aí da demanda. Tudo depende da demanda. Mas tenham cuidado ao colocar esse CID aí, ok? Mas o laudo psicológico tem essa abertura. Alguém quer falar? Oi, Rê! O que acontece? Acontece muito com a questão médica de o paciente voltar para pedir esse CID. No caso, no campo da psicologia, eu posso optar por não colocar em nenhum documento e, se precisar recolocar, ocorre isso ou não? Eu tenho que ser precisa na minha atitude ali de colocar ou não. Bacana, Regina. Olha só, depende dos documentos. Então, no atestado psicológico e no laudo psicológico, o CID ele pode estar presente. Os dois documentos no qual esse CID pode estar presente. É no atestado e no laudo. Se for optar pelo CID, se a pessoa... geralmente eu não coloco, viu, Regina? Mas se ela retornar assim, eu preciso que você coloque o CID... Eu aconselho, como na medicina também, eu não sei como é que os médicos estão aí, mas tem uma questão dessa pessoa fazer uma autorização. Autorizo o psicólogo fulano a acrescentar o CID no meu documento laudo psicológico. Assinou, você guardou. Então, autorização, faltou autorização. No meu atestado psicológico, eu coloquei o CID, mas na última aula eu lembro que você frisou isso, e aí isso fixou. Então, para eu colocar, eu preciso dessa autorização do cliente. Por isso, bacana. E aí a Bárbara, né, nos ajuda aí pela questão realmente de não a pessoa não agir de má fé e falar assim, olha, o psicólogo me prejudicou ao colocar um CID, né, que pode acontecer. Então, vamos nos resguardar aí. E palavra se perde, né, Bárbara? O bom é pôr tudo no papel. Não, eu brinco que o que está escrito vincula, o que não está escrito não vincula. Ou seja, a gente nunca pode deixar de formalizar tudo para a gente poder ter respaldo legal no momento em que a outra parte quiser nos atacar por interesse de má fé mesmo, uma ação indenizatória, alguma coisa que a pessoa quer se enriquecer através disso, né? Bacana, é isso mesmo. Adoro, gente. Adoro. Arrasou a Bárbara. Obrigada. Obrigada, Regina. É bom ter um grupo assim, né, com várias experiências aí. Muito obrigada, Bárbara. Contribui demais aí. Bacana. Disponha, estamos aqui. Qualquer coisa. Obrigadão. Bom, e aí nós terminamos a questão do laudo psicológico. Né? Então, o documento, o laudo psicológico, é isso que nós temos que observar e o cuidado a ser tomado, né? Para a gente não correr o risco de realizar um documento que não esteja aí de acordo. Retornando à resolução lá, né, a 6 de 2019, continua a resolução falando da guarda dos documentos. Então, creio que aí para nós já é bastante tranquilo que os documentos, nós já falamos isso na outra resolução, tá? Na resolução 1 de 2009, os documentos, eles têm que ser, tem que guardar por no mínimo 5 anos, tá? Aí, dependendo aí da área também, concurso público, eles colocam que a guarda desse documento é por tempo indeterminado. Então, assim, eu tenho que estar guardando para sempre, tá? Mas, no mínimo, 5 anos. Lembrando o seguinte, não é porque eu fiz um relatório, um laudo, que eu posso jogar fora os meus documentos, tá? Não é porque eu fiz um documento que as minhas anotações agora eu posso jogar fora. Não, eu tenho que pegar os testes, os resultados dos testes, as minhas observações, todos esses relatos aí, né, essas anotações, e guardar durante, no mínimo, 5 anos. Ok?
Então, para a gente não esquecer isso daí. A guarda dos documentos também, ela é uma guarda que é do psicólogo. Se ele sair aí da empresa, os documentos continuam lá e o outro psicólogo que vier no lugar dele é responsável pela guarda. Se a empresa mandou embora os psicólogos e não vai contratar mais, esses documentos têm que entrar em contato com o CRP e fazer essa notificação para o CRP ver, né, a finalidade, o que vai fazer com esses documentos aí, tá? Bom, então os envios de documentos, qualquer dúvida, liguem para o CRP e ele vai dar um andamento para isso daí, onde que deve ser encaminhado esses documentos, caso aconteça alguma coisa aí com o CRP. Bom, o prazo de validade. Vocês lembram lá que no laudo psicológico, né? Está lá no final o prazo de validade de 6 meses, né? Qual que é esse prazo de validade, gente? Não tem, vocês acreditam? Então, aqui a resolução fala bem o seguinte: o prazo de validade do conteúdo do documento escrito decorrente da prestação de serviço deverá ser indicado no último parágrafo do documento, tá? Então, lá no último parágrafo, vocês viram que lá no laudo psicológico, se quiserem até volto aqui para mostrar. Aqui, ó. Vou mudar de tela só para vocês lembrarem. Aqui, olha. Eu coloco aqui a validade desse documento. Tá vendo? Validade. 6 meses. Cristiane, por que você colocou 6 meses? Todos os procedimentos, os testes aplicados, né? A resolução fala bem disso. Eles são situacionais. Então, isso significa o quê? Não é uma característica para o resto da vida da pessoa. Aquelas características apresentadas naquele documento é para aquele momento, tá? Eu coloco um prazo aí de 6 meses, poderia ser de 3 meses, sem problema nenhum. A resolução, ela não fala dessa questão do tempo de validade. Mas é interessante que vocês coloquem, e eles também não coloquem aqui uma obrigatoriedade, né? Não fala assim, é obrigatório o prazo de validade. Nenhuma estrutura de documento eles falam. Mas é interessante que coloque justamente para que não aconteça desse documento daqui 5 anos ser usado, né? Pô, o negócio foi feito lá, né, em 2015, a pessoa está usando agora, né? Então, é interessante para que isso não ocorra. Mas não tem uma data específica, né? A resolução não reza isso. Tem que ser até tanto tempo. Então, a validade, voltar aqui, ó. Espera aí. Tá? Vamos voltar aqui para o slide. Então, a validade indicada deverá considerar a normatização vigente na área em que atua o psicólogo, bem como a natureza dinâmica do trabalho realizado e a necessidade de atualização contínua. Para a carteira de motorista, se é profissional, eu creio que em 5 anos é obrigado a fazer avaliação psicológica. Então, aquele resultado, ele é só válido para a área do trânsito só durante 5 anos. Para porte de arma, para vigilante, é de 2 em 2 anos. Né? O laudo psicológico, esse documento só tem validade de 2 anos. Então, não tem uma data assim válida para os documentos. É de acordo para que, né, esse documento vai ser utilizado aonde. Concurso público, serviço militar, faz a avaliação quando entra e aquela avaliação fica lá por tempo indeterminado. Então, não tem essa obrigatoriedade aí de uma data definida certinho, ok? Então, não havendo a definição normativa, o prazo de validade deve ser indicado pelo psicólogo, levando em consideração os objetivos da prestação do serviço, os procedimentos utilizados, aspectos subjetivos, dinâmicos analisados e conclusões obtidas. Então, essa questão aí da validade
Ela é bem nesse sentido. É importante que o psicólogo compreenda que não há um modelo de prazo de validade. O que vai prevalecer é o entendimento da natureza dos fenômenos dinâmicos aí que o psicólogo está avaliando. Dúvidas em relação a esses prazos aí de validade, meninos? Fica tranquilo? Vocês estão muito quietinhos hoje, só eu estou falando. Nenhuma dúvida? Deixa eu ver lá o que vocês estão escrevendo aqui no WhatsApp. Peraí. Não, ninguém está falando nada, todo mundo quietinho. Nenhuma dúvida, então? Ninguém quer falar comigo? Não, tá tranquilo, é porque tá tão tranquilo. Então tá, né, Bárbara? Beleza. Tranquilo, então. A Vanilda tá quietinha aí? Tranquilo, Vanilda? Não sei se ela tá ouvindo a gente. Beleza, então, meninos. Então, retornando aqui, Vanilda, sim, que bom, então, né? Deixa eu voltar aqui. Bom, então a resolução, ela fala, então, dessa validade, né? E termina falando da entrevista devolutiva. A entrevista devolutiva, lá no nosso Código de Ética, já fala da entrevista devolutiva, que ela é que o cliente, né, ele tem o direito de ter a devolutiva do processo dele. Isso já está no nosso Código de Ética. E é que eles retornam, né? Que o laudo psicológico, a entrega do relatório psicológico e tudo, eu posso fazer a devolutiva para essa pessoa, sim, tá? No artigo 18 fala o seguinte: para a entrega do relatório e laudo psicológico, é dever do psicólogo realizar ao menos uma entrevista devolutiva à pessoa, tá? Então, o psicólogo tem que dar esse retorno. Esse retorno, ele não necessariamente precisa entregar o laudo ou o relatório, mas pode ser um retorno verbal aí, tá? E termina, a resolução fala, né, como reza lá o nosso Código de Ética, no relatório e no laudo, essa devolutiva aí, que é de direito da pessoa que foi submetida ao processo psicológico aí, avaliação psicológica. Terminamos a resolução 6 de 2019. Então, olha só, conseguimos ver aí todos os documentos, né, que a resolução coloca, né, que ela expõe aí. Nós conseguimos ver e tudo e nós fechamos. Dúvidas, meninos, em relação a qualquer coisa, em relação à resolução, né? Fizemos aí a atividade do atestado, da declaração e do parecer. Vocês têm hoje hoje não, eu prorroguei a data. Até sábado, até o dia 11/4, para me enviar. E aí eu gostaria das dúvidas antes de eu passar para outra atividade que vocês vão realizar. Alguém quer falar? Ninguém? Meninos, eu adoro a aula vendo vocês. Que aí fica mais fácil. De vez em quando tem que colocar a imagem, pelo menos para falar, né, Cris? Para não ficar meio chato. Não. Não, eu adoro, Daniel. Você e a Regina sempre abre as imagens restantes, não gosta, não? O pessoal está acordando, deve estar. Mas... pode falar. O que eu ia colocar, eu acho que é uma coisa bem genérica, assim, a legislação ela é bem ampla, detalhada, né? Traz também bastante lacunas para o psicólogo interpretar e fazer vários documentos já com o perfil dele, né? Como você falou, a questão aí da análise, desculpa, às vezes de datas. Então, é bem flexível a legislação nesse sentido. Eu vou te falar assim, até da criatividade do psicólogo em desenvolver um modelo para ele, né?
Claro que sempre pautado dentro do princípio que eu coloquei no parecer, são 23 vezes que aparece o nome do Código de Ética dentro dessa legislação. Então, ou você seja, contou? notei 23 vezes. Quanto que é? Eu vou anotar, 23 vezes. Dentro da legislação. Bacana. Não, isso reforça a questão, né, do Código de Ética, que é uma base realmente dos nossos documentos e de toda atividade que os futuros profissionais vão estar desempenhando. Então, acima de tudo, né, dentro da hierarquia das leis, aí, o Código de Ética ele prepondera e é um embasamento fundamental. Né? Obviamente que a resolução esta hoje está em vigor e possivelmente terão outras, ou, né, como é tudo dinâmico, né, virão outras durante o transcurso. Quem sabe até quando a gente formar já tem uma outra resolução que amarra isso aí. Pode ter também, né? A gente não sabe. Mas, assim, ao meu ver, deu para passar um entendimento, né, bem legal da resolução 06, mostrando para a gente como se organiza, como faz, como confecciona esses documentos. Com certeza vai ser de grande utilidade para a gente. Ai, que bom, isso mesmo. Bacana, viu, Daniel? E lembrando também, sabe, Daniel, todos os processos, quando, né, eu vou fazer um concurso aí para psicólogo e tudo, 10 questões aí, no mínimo, 8 questões aí, vai ser relacionada ao Código de Ética. Sempre, sempre. E ele não é difícil não, gente. Eu acho ele até bem pequenininho. Assim, bem pequenininho, é tranquilo da gente estudar e tudo. E de tantas nas resoluções também aparecer, a gente acaba introjetando aí bem esse nosso Código de Ética. Essencial aí, né? Para nossos tarôs psicológicos. Aí, né? Eu criticando. Olha que coisa feia. Não, mas está dentro do Código de Ética. É. Então, meninos e meninas, vamos para a nossa atividade? Que atividade é essa que a professora quer agora, né? Misericórdia, né? Como a Elaine está aí, misericórdia, lá vai mais uma atividade. Essa atividade já está lá no AVA para vocês, tá? Quem andou passeando lá no AVA já encontrou essa atividade lá. Olha o que vocês vão fazer. Vocês podem fazer Eu gostei dessa atividade, eu já dei uma bisbilhotada lá. Muito bacana. Vai dar para fixar muitos conceitos, o que para cada um esse quadro vai ficar muito bacana, muito explicativo. Serve para estudar para a prova. Exatamente. Eu pensei da gente fazer esse quadro para fazer um resumão mesmo, para a gente conseguir organizar aí os conhecimentos e tudo. Então, olha aqui, o quadro é justamente isso daqui. Vocês vão pegar, meninos e meninas, prestem atenção, tá? Esse link dessa aula vai ficar lá guardada para nós, tá? E qualquer dúvida, vocês voltam lá e vê outra vez a aula de hoje. Vocês vão pegar esse quadro, vão pegar a resolução, vão colocar ao lado e vão preencher esse quadro para nós, tá? Pode ser feito em dupla ou individual, não necessariamente a dupla do atestado e da declaração, fique à vontade aí. E vocês vão preencher. Declaração. Qual que é o conceito de declaração? De atestado psicológico, de relatório, de laudo e de parecer. Eu não coloquei o relatório multiprofissional porque ele está bem junto aqui com o relatório psicológico, tá? Estão pedindo para eu colocar a Gil no grupo, mas eu acho que a Gil já está no grupo aí, viu, gente? Depois eu olho. Me lembra aí. Então, aqui, olha. O conceito está aqui. Atestado, relatório, né? Parecer. Depois, eu quero que vocês... Não é estruturada, olha. Estrutura. Já fiz esse documento umas 10.000 vezes, ainda tem coisa errada. A estrutura. Qual que é a estrutura da declaração? O que é estrutura? Quais são os itens que tem que constar lá no documento? É identificação, né? No atestado psicológico, é identificação, demanda, né? Análise. Então, essa é a estrutura do documento, de todos eles. Depois, o resultado de avaliação psicológica. A declaração é um resultado de uma avaliação psicológica? Vocês só vão escrever sim ou não.
O atestado psicológico é resultado de uma avaliação psicológica? Sim ou não? E por aí vai. Ok? Referências bibliográficas. Vocês vão fazer a mesma coisa. Na declaração, tem que ter referências bibliográficas? Sim ou não? No atestado psicológico? Sim ou não? E por aí vai. CID. Eu posso colocar na declaração CID? Sim ou não? No atestado psicológico? Sim ou não? No relatório? E por aí vai. Né? E se a declaração ela produz um diagnóstico psicológico? Sim ou não? Atestado? Sim ou não? E por aí vai. Então, como a Regina falou, é bem um resumo, sim, né? Um resumão, né? Da resolução aí de 6 de 2019, então. Ok? Vocês vão realizar essa atividade e vão me entregar, espera aí que eu vou falar quando que vão me entregar, que eu tenho uma tabelinha aqui para consultar. Então, Barreiro, vocês vão... A atividade do parecer, eu coloquei até para o dia 11 de abril, né? Essa atividade do quadro comparativo até dia 15 de abril. Então, o quadro comparativo até o dia 15 do 4. Ele já se encontra lá no AVA, ok? E para a próxima aula vai ser um estudo dirigido aí, eu vou fazer um resumão de todo o conteúdo e vocês também vão fazer uma atividade de um estudo dirigido aí, tá? Dúvidas relacionadas à nossa atividade, meninos e meninas? Ficou claro o que vocês têm que fazer nesse quadro? Vão enviar para o meu e-mail, tá? Para cristiane.silva@crota ou cristiane.leolina@gmail. Aí vocês fiquem à vontade. Ficou claro. Bacana, então. Bárbara, Israel, quer falar alguma coisa? Tranquilo, bacana. Regina, Duda, a Ana ficou quietinha. Vanilda. Repetiu o meu e-mail. A Vanilda está querendo que repete e-mail aqui. Eu vou colocar o e-mail lá no grupo novamente. Estou digitando. Podem enviar para esse e-mail que já está aí no grupo, viu, Val? Estão pedindo para adicionar a Gil aqui. Eu acho que a Gil já estava adicionada, não sei, mas acabei de adicioná-la novamente, mas creio que ela já estava. Tá? Bom. Cris, tem uma dúvida. Oi. Eu acho, não sei, eu ainda não perguntei a nenhum professor, não sei se até a faculdade tem alguma explicação sobre isso. No calendário escolar, está previsto nosso aí as avaliações oficial 1 a partir do dia 13 de abril, né? E com esse negócio da pandemia se estendendo, como vai ficar essa questão da avaliação oficial presencial para a gente aí que está online? Ô, Daniel, ainda não tem nenhuma notificação em relação a isso. A nossa reclusão aí, nossa quarentena vai seguir, né? Então, assim, as provas que estavam marcadas já para o início da próxima semana, presencialmente, elas não vão acontecer. Então, a faculdade ainda não nos mandou, não enviou como é que isso vai ser feito, não, tá? Mas, assim que tiverem alguma posição, a gente fala para vocês. Mas, por enquanto, tá, né, não vai ter, por enquanto, está suspensa. Vai ter que ter a prova, mas como que ela vai ser feita, eles estão resolvendo aí como é que eles vão fazer. Mas próxima semana, então, não tem prova, tem aula. Não, eu sei que até isso aí não é nem assim, você deveria responder nós se você tivesse, porque isso é mais da coordenação, com a Carol lá, talvez, não sei.
E ainda assim que eles tiverem, eles têm que passar para a gente, professores, né, para nós começarmos aí a nos organizar para essa prova. Mas por enquanto, como é tudo muito novo, gente, foi assim, muito rápido, né? De repente, assim, olha, todo mundo está de quarentena, vamos embora. Então, é novo para a organização e a Croton, por ser uma instituição aí, né, na questão Brasil inteiro, e tem que ter um padrão para o Brasil inteiro, é mais complicado. Então, eles são bem criteriosos nisso. Mas não ficamos livres da prova. Vai ter prova. Agora, como? Vamos ver. A Online. tortura vai ter. Tortura vai ter. Mas como? Oi, Rê. É dentro disso que o Daniel está falando mesmo, né? E do que você acabou de falar. Como é nacional, as portarias estão vindo a todo momento. Eu falo que na Secretaria da Saúde, cada dia vem uma portaria nova e as mudanças estão vindo. Eles mesmos estão sem o norte, assim. É porque é tudo novo. Da mesma forma, na área da educação, eu creio que vai haver alguma portaria para homogeneizar, né? Para as faculdades agirem com a mesma conduta, não uma coisa só da Pitágoras, só da Croton, mas as secretarias da saúde estão se mobilizando da mesma forma da educação para padronizar o que vai ser feito nesse momento de delicado, né, que a gente está vivendo, porque não é culpa de ninguém, né? Uma pandemia não se culpa alguém, estão todos envolvidos, então agora é esperar mesmo para ver o que vai ser feito, mas eu tenho certeza que vai ser feito da melhor forma. E a gente vai, com os nossos esforços de casa, estudando, e vai dar tudo certo no final. Mesmo que a gente vá lá e faça uma prova, valendo 5 mil no final do semestre. Eu queria que você se fixasse que o mais importante nesse momento é estar bem, mentalmente, fisicamente, se cuidar e passar por esse processo, chegar lá na frente bem, para poder dar sequência na vida. Né? O agora é isso, importar com a saúde física, mental, e fazer o que dá para fazer, dentro do que dá para fazer. Né? O resto vai se ajeitar. Ajeitando. Ô, Rê, e me fala um pouquinho, como é que está lá no posto de saúde? Está com muita demanda, né? Como é que está sendo lá? Então, a dúvida do brasileiro e do pessoal, em São Paulo o cenário está mais crítico. Minha prima é enfermeira lá, e ela tem uma clínica de recuperação para idosos, né, que ficam lá, e ela falou que lá em São Paulo eles já estão, como o Exército faz, recrutando os enfermeiros que estão em casa sem trabalhar para fazer trabalho voluntário para assumir o posto dos profissionais de saúde que estão adoecendo. Então, muito do que a gente vê na TV está acontecendo, só que eles não estão noticiando. Então, a situação é grave, mais em São Paulo, porque lá a população é maior até, e o pessoal lá não está fazendo quarentena. A prima falou que lá é difícil, o pessoal é mais complicado. Mineiro é mais pacato. Agora, aqui em Minas, como o prefeito, até queria, né, parabenizar o Calil, independente né, das opções dele na vida, mas ele tem desempenhado um papel que tem sido, para mim, a meu ver, pelo menos as medidas de saúde, que tem sido fundamental. Então, o nosso pico, ele não tem crescido, a gente tem conseguido, em BH, controlar a situação. Agora, essa semana que seria fundamental, infelizmente, caiu com o 5º dia útil do pagamento e muita gente saiu às ruas para comprar, para receber, né? Mas a gente está para que esse pico não aumente muito. Então, em Minas, a situação está mais controlada, apesar que tem muita coisa que não é noticiada. Então, é se cuidar mesmo nesse momento, né, para esperar. E outra coisa, a gente não sabe ainda, de certa forma, como esse vírus vai se comportar aqui no Brasil, que o clima é mais tropical, ele sofreu várias mutações até chegar aqui, então a gente precisa esperar. Né? Vamos torcer, a gente está orando, né, confiando que vai dar tudo certo e que aqui não vai ser igual lá na Itália, né? As medidas estão sendo tomadas. Tem sido feito para todo, né, um aparato, os hospitais já estão prontos, né? Mas eu, enquanto funcionária da saúde, meu desejo é que esses hospitais fiquem vazios e que o brasileiro, né, desenvolva essa imunidade tão sonhada para combater esse vírus. Porque é assim, todos nós vamos estar em contato com ele, né, daqui a pouco. Não tem como. Ai, Regina, que bom você falar um pouquinho para nós, né? Para a gente entender
como é que isso está sendo aí. Bacana, brigadão, viu, Rê? Brigadão. Meninos, dúvidas aí? Então, podemos fechar? Alguém quer falar mais alguma coisinha? Gabi apareceu aí para nós. Estou te vendo, Gabi. Bacana, menina, bacana. Eu quero falar. Ô, professora. Oi. Vamos para a Gabi, Elaine. Misericórdia. A Gabi. Você quer falar? A gente está sentindo muita falta de ver as pessoas, então você tem que ver a gente também. Exatamente. Eu fico com muita saudade de ver a carinha de vocês, saber que vocês estão bem. Tem que ver, né? A gente tem que ver para saber se está bem. Bacana. Obrigada, Gabi. Obrigada. Que bom. Um beijo. Elaine, o que você quer falar, amiga? Misericórdia. Do quê, mulher? Que misericórdia? Ai, brincadeira só, Cris. Tá muito tranquila, as explicações estão muito tranquilas. Eu fiz o meu parecer errado, que eu não fiz no sentido código de ética, né? É o que você está querendo, então, mas eu vou fazer outro, né? E é bom que assim a gente vai treinando. Isso. E aí você tem até o dia 11 para enviar, tá, Elaine? Não precisa, né, se organize. Aí eu dei um prazo até sábado, para quem que não fez de uma forma aí bacana, tá fazendo, enviando até o dia 11, tá bom? Tá, ok. Obrigada, Cris. E aí dá um tempo, né? Tranquilo. Tranquilo, então, meninos? Nós então vamos fazer o seguinte, o conteúdo terminou, nossa aula, né? Não fizemos intervalo, até esqueci de falar, né? Porque aí a gente teria que estar realizando o intervalo e retornando. A gente está indo direto. Mas eu vou estar aqui junto com vocês até meio-dia aí, disponível aqui no Team, quanto no WhatsApp, e quanto no e-mail também, para tirar todas as dúvidas aí, estou à disposição de vocês aí tranquilamente. Ok? Então, para quem não tiver dúvidas, beijos, se cuidem, mas eu estou aqui, então. Valeu aí, Daniel. Obrigadão, tá? Bom dia para todo então, mundo aí. Bom dia aí para todos. E um beijo para todos aí também. Beijo, bom dia. Bom dia, beijos, Bárbara. Dúvidas aí, estou aqui. Ô, professora. Ei, Gabi. Então, tem o atestado e o laudo para te mandar? Olha, eu vou abrir aqui, Gabi. Aqui, olha. Gabriela, você tem que fazer para nós a declaração, o atestado e o relatório. Parecer, não relatório. Parecer. Tá. Entendeu? Uhum. Então, olha, declaração, atestado, parecer e esse quadro de hoje. Tá? Uhum. O atestado vale 250, declaração 150, parecer 500 pontos e o quadro de hoje 500, acho que o quadro de hoje é 300 pontos. Beleza, eu vou pegar serviço meio-dia, dá tempo de eu fazer. Aí o quadro comparativo para você, eu coloquei aqui 500 pontos. Beleza. Tá? Mas aí tenta, Gabi, enviar o mais rápido possível para eu já lançar essa nota para você, que você tá sem nota lá no portal. Beleza. Aí você, tá boazinha? Tá tudo bem? Ah, a professora tá, né, velho? Eu tô trabalhando de casa. Tá gostando? Tá dando certo? Uai, tô até demais. Não, tá dando certo, entendeu? Tá dando certo. Só que é estranho gerir o tempo. Cansa mais? Não cansa, Gabi? Cansa muito mais, velho. E eles colocou pra mim trabalhar de 9 às 7.
Dá, tipo assim, 7h30, 8h, eu tô quebrada. Eu sei como é que é. E você tem que ficar online esse tempo todo? Sim. 2 telefones e, tipo assim, tem que ficar ligando pros outros o dia inteiro. Mas é isso aí mesmo. Mas é um momento, né? Não, mas a demanda, né, comercial tem que fazer isso mesmo. Eu tenho que vender. Mas você agora tá no comercial, Gabi? Tô, graças a Deus. Você queria? Muito. Você tinha me falado, né? Ai, que bom, ai. Então, comercial é isso, vai? Financeiramente. Também. Tem Sim. que ter um perfil aí, né? Gostar mesmo, né, Gabi? Tem. A Cris fez um trabalho bom comigo.